Fala galera, Jonathan Fernandes na área com plataforma 72. Eu gravei esse podcast, na verdade foi uma live que eu fiz no ano passado. No ano passado não, foi em 2000 foi ano passado mesmo, 2020. Ano passado, que foi uma série de live que eu intitulei como TD Quarentena Live Sessions, foi no período de quarentena ali, em meados de maio, junho, não me lembro bem, e o Instagram não mostra a data que a live foi gravada, mas enfim, eu gravei live com algumas pessoas. Entre elas, eu gravei com o pastor Tiago Dutra, que é o pastor da igreja Cidade Viva, né? Um cara que eu admiro demais. Até na live eu brinquei, né? Falando que eu era fã dele, né? Perguntei se era pecado ser fã de alguém, porque eu era muito fã dele. E foi muito legal. E eu vendo essa conversa, né? Caramba, eu não posso deixar esse conteúdo solto, assim, sabe? Sem muita gente ver, porque foi uma live, porque só na hora que o pessoal viu, apesar de estar salva lá no Instagram. Inclusive, você que está ouvindo agora pela primeira vez aqui no podcast, você pode ir lá no Instagram do Teólogo de Quinta, né? @Teólogo de Quinta, lá tá na aba de lives, está salva ela lá, essa live com o pastor Thiago Dutra. E aí você pode acompanhar aqui também, ouvindo só o áudio dessa conversa. Óbvio que a gente vai deixar ela num tom de podcast, né? Apesar de que na live não tem muita coisa que mude do que vocês vão ouvir aqui. E eu não podia deixar esse conteúdo assim solto, porque é difícil gravar, marcar a agenda com o pastor Thiago Dutra. Que ele é muito ocupado, ele é tarefado, tem muitas coisas, vocês vão ver aí, tanto de coisas que esse homem faz, né? Na vida dele, e ele é pai de família também, tem filhos para criar, para cuidar, né? E é pastor também, né? Então, ao invés de marcar um novo encontro para conversar com ele para gravar um podcast com ele, eu resolvi pegar essa live, dar uma editada, né? Eu não, o Fio vai dar uma editada e a gente conseguir salvar esse conteúdo, fazer um conteúdo bem da hora, beleza? Antes da gente ir pro papo, galera, aquele anúncio, né? Aquela coisa que vocês já estão acostumados aqui. Que é o quê? Que é o Clube TDQ. Você pode fazer parte do nosso Clube TDQ nos doando aí 10 ou 20 reais. Você pode fazer uma doação e virar assinante do Clube TDQ. Entrando pro Clube TDQ, sendo assinante do clube, você recebe recompensas em forma de conteúdo. Jonathan, que tipo de recompensa é essa? Cara, você recebe os podcasts da casa antes de todo mundo, né? Assim que a gente termina de editar, né? Assim que a gente termina quando tá pronto, a gente já manda para você por e-mail. Você já pode ouvir antes de todo mundo. Você que é um pouco ansioso aí, não quer esperar. Tô muito ansioso pela conversa com fulano de tal, que você gravou, anunciou. Cara, quero ouvir muito. A gente já te manda antes. Você pode sugerir pautas, você pode recomendar temas, você pode sugerir convidados. Você participa de lives com a gente, né? Lives interativas com a gente, comigo e com o Fio, que somos quem fazem parte da bagaça. Sem contar outras coisas que a gente tá sempre produzindo. E-book meu que eu tô escrevendo, né? Sorteios de brindes do Teólogo de Quinta, enfim. Muita coisa que a gente tá pensando sempre em te recompensar. É uma forma de dizer muito obrigado pelo que você faz por nós. Então, se não for te fazer falta, se não for tirar o leite das suas crianças, manda um pix aí pra gente de 10 ou 20 reais. Vai depender do plano que você vai querer entrar. Lá no nosso Instagram a gente explica tudo, tem uma aba lá, tem o pix inclusive para você fazer a transferência pra gente. Tem tudo lá, você pode entrar em contato com a gente e fazer esse procedimento, beleza? Sem mais delongas, né? Já falei demais. Vamos pro papo que tá muito da hora. Segunda live do dia, galera. Hoje com o pastor Thiago Dutra, agora, né, com o pastor Thiago Dutra da igreja Cidade Viva. Muito feliz em gravar com esse cara que é uma inspiração para mim. É uma inspiração demais para mim.
Derrubei até a tampa de nervoso, esperando ele chegar. O pastor chegou. Fala, pastor. Fala, Thiago, meu querido. beleza? Beleza, cara. Como é que você tá? Pô, melhor agora, vendo o senhor, né? Como é que você tá, cara? Prazer te conhecer aí. Cara, prazer é todo meu, pastor. Deixa eu me apresentar, né? Jonathan Fernandes, do podcast Teólogo de Quinta. Eu não sei se é pecado falar que é fã de alguém, né? Mas eu sou um seu fã. Se for pecado, Deus vai me perdoar. Sou muito seu fã. Ele me inspira demais. Eu acho que é pecado. Inclusive, é pecado mesmo, sabe por quê? Que até a sua forma de falar eu tô pegando nas minhas pregações. Eu não posso, tem que ouvir outras pessoas. Tem que ver se você imita alguém bom, cara. É isso, pastor. E, cara, muito feliz de você ter aceitado o convite. Isso só prova quem você é, de verdade, a sua humildade em aceitar um convite de um cara daqui de Rio Branco, do Acre, para gravar essa live. Então, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Passei o dia pensando em você, olha só, que benção. Você é no Acre, cara? Como é isso? Você conheceu a gente como? Boa. Cara, certa vez eu tava numa lan house, eu tava na biblioteca pública da cidade e nessa época não tinha computador. Então o que eu fazia? Eu ia pra biblioteca estudar por Enem ainda, e aí o que eu fazia? Eu baixava vídeos para assistir em casa, para assistir na minha televisão. E assistindo vídeos do Iago Martins, sabe aquele período de calvinista quando o cara tá conhecendo o calvinismo e ele é o chatão, quer ver tudo sobre o calvinismo? Foi nesse período aí. E nos recomendados apareceu Cidade Viva lá, pastor Thiago Dutra. E eu cliquei, cara. E gostei da sua forma de pregar, gostei demais. E maratonei já. Todas as suas pregações da Cidade Viva eu já assisti, já reassisti várias outras. Você me inspira demais. Muito obrigado pelos seus conteúdos, cara. Que bom, fico feliz. Para quem não lhe conhece, que eu acho que ninguém que tá aqui, mas o senhor tá falando também para o meu público, se apresente aí, fale quem o senhor é, o que o senhor faz, pra gente começar o papo. Cara, meu nome é Thiago Dutra, sou pastor aqui da Cidade Viva, sou de Patos, na Paraíba, mas moro há um bom tempo aqui em João Pessoa e sou pastor dos jovens de uma rede de jovens que eu chamo de Rede Nuvem. Enfim, sou casado há um bom tempo aí já, quase 10 anos vai fazer. E tenho 2 filhos, Bela e Davi. Sou formado em teologia, em direito, tenho mestrado em direito, em educação, sou professor de teologia também e sou diretor da faculdade da Cidade Viva e da escola da Cidade Viva também, né? Um homem muito e faço lives, né? E na quarentena eu faço lives. Que da hora, cara, foi um desafio meu fazer lives essa semana toda, porque assim, eu tenho um podcast de bate-papo, né, que é o Plataforma. Ele tá parado no momento, porque eu acabei ficando sem... Eu tava desempregado, fiquei sem computador, inclusive, eu ia falar mais lá na frente, mas vou aproveitar que eu tô falando sobre isso e vou falar sobre uma pregação sua que me ajudou muito nesse período, que foi a pregação sobre uma vida ordinária. Aquela pregação, eu terminei em lágrimas assistindo aquela pregação sua. E eu já tinha visto outras pregações sobre o mesmo assunto, porém não com a mesma profundidade. Me ajudou muito nesse processo, foi exatamente nesse processo de transição. Eu arrumei um emprego, a minha vida começou a mudar, Deus começou a abençoar a minha vida depois de uma tempestade enorme que eu passei. E aí eu tava sem condições de gravar esse podcast, então eu falei, caramba, eu preciso conversar com pessoas, eu não tava conversando com ninguém. E eu falei, vou passar a semana toda fazendo live com pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto. E eu falei que eu vou mandar aqui pro pastor Thiago Dutra ver se ele aceita. Pastor, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa, que é uma curiosidade minha pessoal, mas também pode ser para quem tá lhe conhecendo agora. A Cidade Viva, ela é uma escola, ela é uma igreja, o que é a Cidade Viva? E me ajude a entender também a Rede Nuvem. Aqui no Acre a gente tem algumas igrejas que trabalham com rede também. Só que aqui no Acre parece ter muito diferente do que é aí. Então, para quem tá nos assistindo, explica pra gente como é que funciona a Rede Nuvem, o seu pastoreia a Rede Nuvem, ou o seu é pastor da Cidade Viva, como é que funciona? Tá, a Cidade Viva é uma igreja, mas... Cara, o que é isso que tu tá tomando aí, hein? Tereré.
Ô, cara, minha esposa, tu sabe, minha esposa é de Rondônia, né? Ela gosta Olha, muito mano, disso aí, cara. Ela cara, gosta muito. Esse é o gelado, né? Isso. Esse é o bom. Esse é o bom, né? Porque o quente é. Deus me livre. Mas, se eu falar, a Cidade Viva é uma igreja e um projeto social muito grande aqui na cidade que acabou virando uma fundação. Então, ela é uma igreja que instituiu uma fundação. E aí, quando ela fez essa fundação, ela começou a agir em várias áreas, com trabalhos em presídios, trabalhos com moradores de rua, em abrigos de criança, abrigos de idosos, hospitais, e começou a ter um trabalho social muito grande. E aí a gente quis desenvolver algo na área educacional. E aí nós criamos uma escola, que é uma escola cristã, bilíngue, tempo integral, aqui na cidade. E depois que instituímos a escola, é uma escola de educação infantil até o ensino médio, nós criamos uma faculdade. Então, existe a igreja, existe a fundação, existe a escola, existe a faculdade. E existe um restaurante, já que a escola é integral, e esse restaurante acaba atendendo a escola, aí acaba atendendo nos finais de semana a igreja. A gente costuma chamar isso tudo de um sistema, né? A gente chama de Sistema Cidade Viva. Falando na área da igreja, a igreja ela se divide por redes, que é basicamente grupos pequenos, que aqui a gente chama de conexões. E esses grupos pequenos, eles se reúnem por perfis. Então a gente tem o perfil dos adolescentes, que chama de rede livre, e que se reúne aí o pessoal entre 12 a 18 anos. E tem o pessoal da rede nuvem, que são jovens solteiros, que têm em média 18 a 35 anos. Quando esses jovens casam, eles vão para uma rede de casados, que a gente chama de rede S2. Ou eu tenho homens e mulheres que são casados ou não, e que não se veem mais como jovens, e eles ficam numa rede de homens ou numa rede de mulheres. Eu sou pastor da rede Nuvem, que é uma rede de jovens solteiros. Só que eu também sou um pastor mestre da igreja, ou seja, eu prego também aos domingos e ensino a igreja no culto dominical. Então, eu acabo assumindo essas duas funções, como um pastor mestre na igreja no domingo e como um pastor dos jovens da igreja. Então, rede é esse conjunto de grupos pequenos que se reúne durante a semana e que tem o sábado como seu momento de reunir todo mundo. O nome da igreja, né, Liz está perguntando aqui, o nome da igreja é uma igreja batista. Só que como a gente criou esse projeto Cidade Viva, a gente acaba chamando a igreja de Cidade Viva. E o site é www.cidadeviva.org. Mas institucionalmente nós somos a Igreja Batista Bessamar, que é um bairro aqui, porque a gente fica pertinho da praia. Mas é isso, eu não sei se rede é isso que você está vivendo aí, mas eu sei que grupo pequeno aí no norte tem uma linha um pouco diferente, né? Uma coisa mais voltada para o movimento celular, historicamente é uma coisa mais diferente. A gente vive grupo pequeno numa pegada mais de pastoreio e de discipulado, apesar de que existe evangelismo, mas ele é mais voltado realmente para o discipulado. Esse é o ponto, porque assim, aqui na nossa cidade tem muitas igrejas modelo de célula, né? G12, M12, MDA e tal. Então a rede aqui, quando alguém fala de rede alguma coisa, rede jump, que aqui tem muito, inclusive eu fiz parte de uma no passado, e todo mundo já pensa nisso, né? A galera vai pular, vai ter aquela coisa toda, teatro, dança, enfim. A gente pensa muito nessa rede. E aí, foi tanto que quando eu conheci a Rede Nuvem, através das suas pregações, eu falei, não, isso aí é diferente do que a gente vê aqui, isso aí é muito diferente. Inclusive tem até uma banda chamada Rede Ativa, né? Você conhece? Rede o quê? Rede Ativa. Não conheço não. É uma banda, não sei nem se ainda estão na ativa, mas é uma banda do G12, inclusive. O modelo G12 ele foi muito forte aqui também. Hoje no mundo todo tem o modelo do MDA, né? Do pastor Abe Uber, e que acaba desenvolvendo muito. Eu acredito que é um modelo que tem seus pontos positivos pelo quanto estimula o evangelismo e tal, mas eu acho que às vezes ele acaba falhando no discipulado, né? Então ele acaba se tornando uma igreja muito grande, mas muito rasa. E talvez por isso o nosso grupo pequeno ele é voltado mais para o discipulado, na ideia de ter uma igreja que acaba crescendo,
mas de tentar ter uma igreja mais profunda e tal. As séries que você vê e essas pregações que você vê no sábado, elas existem exatamente com o propósito de discipular e de trazer mais profundidade à igreja, né? De tentar ser algo mais profundo e ensinar a juventude. Acaba que esse movimento celular ele acaba sendo um pouco mais superficial, ele evangeliza, isso é bem verdade, mas acaba perdendo um pouco no discipulado, né? Pelo menos é o que acontece em regra, apesar de que eu tenho amigos, pastores que seguem o MDA e eu respeito muito o trabalho deles, mas a gente não segue esse modelo do MDA, nem esse modelo muito celular. Nosso grupo pequeno é voltado mais para o discipulado, e aí a gente chamou rede porque não queria chamar de ministério, cara, porque ministério parece uma coisa de 150 anos, né? Então acaba que a gente chama de rede. Cara, eu tive uma experiência não muito boa com o G12, com o pessoal do MDA, tanto que eu evito até falar sobre o assunto, porque a minha experiência com eles não foi muito agradável. E uma coisa também que eu acho interessante, que eu ia fazer uma espécie de roteiro aqui, porque eu sou muito prolixo, sabe? Acho que você vai perceber durante a nossa conversa. Muito prolixo. Mas eu falei, cara, eu não consigo seguir roteiro. Então, na medida que eu for lembrando das coisas, eu vou perguntar para ele. E uma coisa legal, interessante, que a nossa igreja é uma igreja muito pequena. E eu acho que não vai ter tempo de explicar como é que a minha igreja funciona para o senhor, mas explicando, não explicando, a nossa igreja ela não é uma organização, não tem CNPJ, não tem um lugar estruturado. A gente se reúne na minha casa, já costumeiramente, né? Não que seja uma regra também, mas a gente se reúne na minha casa. Nesse período de quarentena a gente está se reunindo no WhatsApp através de vídeo, né? Porque nós somos em poucas pessoas. Quando tem muitos convidados, a gente vai por Hangout e faz por lá. E uma coisa que a gente sempre fazia, a gente fazia pregações soltas. Eu orava durante a semana e pregava alguma coisa no domingo. E o nosso culto é domingo de manhã. E até quando eu comecei a assistir o senhor, assistir os vídeos da Cidade Viva, acabei também assistindo as pregações do pastor Sérgio, e eu comecei a fazer essa coisa da série de mensagens. Cara, me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito. Hoje eu acho muito melhor pregar em séries, porque eu acabo que escrevendo algumas coisas, eu acabo que tendo meu devocional todo baseado nisso, do que mesmo pregações todas, sabe? Me preparar somente para uma pregação temática ou expositiva. E aí, perguntando para o senhor, o quanto que isso é positivo para uma igreja, agora que se tratando de contexto de igreja local, ou isso não tem nada a ver, ou cada igreja segue seu modelo, e o quanto que isso também pode ser negativo para um contexto de igreja, seja ela um grupo de jovens ou a igreja no culto de domingo mesmo, que é todo mundo presente. Uma dica que você pode deixar também para quem está nos assistindo. Cara, acho que pregação ela tem que ser o ponto de ensino da igreja. A gente tem que ser... Eu tenho uma formação na área também de educação e trabalho em escola, trabalho com faculdade e eu tenho esse quê de ensinar, de ser mestre, né? De tentar ver a igreja como um corpo de alunos e que a gente precisa ensinar alguma coisa. Então a preocupação de o que ensinar à igreja, eu acho que é o que tem que estar muito forte no nosso coração. E você não ensina algo por uma hora apenas e acredito que isso vai ser aprendido por toda uma igreja, né? Então a série ela vem como uma forma de eu quero ensinar sobre fé. Você não vai ensinar sobre fé em uma hora. Tem muito a se falar sobre fé na Bíblia. Então a ideia de pregar em séries é a ideia de você tentar fazer algo muito mais profundo e se aprofundar muito mais no tema para poder ensinar a igreja. Eu tento sempre pregar expositivamente. Eu tenho acredito muito na pregação expositiva e acho que ela é uma pregação que ensina muito a igreja, principalmente quando você usa a ideia do Lexio Continuus, né, de você pregar em um livro inteiro da Bíblia, né? Então agora na Cidade Viva no domingo a gente está expondo Filipenses inteiro, né? Então versículo a versículo. Então isso faz com que a igreja olhe para aquele texto e ela tenha uma percepção diferente, porque quando ela estudar aquele texto inteiro,
ela vai olhar novamente para aquele texto, ela vai entender aquele contexto, ela vai entender o que é que está ali. Então, na juventude, eu já expus Romanos inteiro. Acho que levei bem 6 meses para fazer isso. Eu já expus o Evangelho de João inteiro, versículo por versículo, as cartas pastorais, cantares, lamentações e tal. Só que, normalmente, quando os reformados fazem isso, eles fazem de forma bem tradicional, né? Ele pega o versículo e versículo, vai ensinando, e acaba que não aplica bem isso. Então, eu lembro uma vez que eu expus Lamentações, foi na época que Chorão, do Charlie Brown Jr., morreu, e eu lembro que eu fiz uma série chamada O Profeta Chorão, que o Profeta Chorão era Jeremias, né? Só que aí eu fiz a exposição de cantar, eu fiz a exposição de Lamentações, eu fiz a exposição do livro de Lamentações aplicando com as músicas de Chorão, com as músicas do Charlie Brown, e mostrando coisas certas e coisas erradas que ele falou, né? Então, acaba que isso ensina, porque a igreja está aprendendo um livro inteiro, e aplica, e é uma coisa que faz as pessoas crescerem, porque você está aplicando ali com coisas da vida dela, né? Com música, com coisas que elas estão ouvindo, que elas estão presenciando. Então, a pregação voltada em séries é uma forma de ensinar a igreja, de se aprofundar. E aí, ou eu faço com livros bíblicos, ou eu faço com livros. E aí é outra coisa, eu fiz uma pesquisa para ver quantos livros a galera lia. E eu lembro demais dessa pesquisa, o pessoal lia 1, 2 livros teológicos por ano. E eu lembro que eu falei, não, vou começar a fazer pregações baseadas em livros. Então, essa pregação sobre o ministério ordinário é de um livro, né, chamado o Simplesmente Crente. Que aí eu peguei o livro e fiz uma série. O Deuses Falsos foi do livro Falsos Deuses, de Timothy Keller. A série A Culpa é do Diabo foi do livro de C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Então isso faz com que você vá trazendo conteúdo de livros cristãos, você bota um tema engraçado, interessante, lógico, faz isso através de exposição de textos bíblicos e contextualiza com algum livro específico. Isso faz com que o pessoal entenda a Bíblia, faz com que eles entendam e procurem um livro cristão. A última pesquisa que eu fiz na rede dos jovens, o pessoal estava lendo 6 a 7 livros cristãos no ano, o que é mais do que a média do brasileiro, que lê de 2 a 3 livros, né? O jovem e tal, ele vai ler uma média nesse sentido que é muito baixo. Então, com isso, você consegue ter uma igreja madura, uma igreja que aprende no púlpito, mas de forma contextualizada, que esse, para mim, é sempre o grande ponto, né? Os reformados, eles são expositores, mas eles não são contextualizados muitas vezes. É aquela ideia de você pregar para os anjos. Quando você pega a verdade bíblica, mas você coloca numa linguagem contemporânea, isso acaba comunicando muito bem. E aí acaba que pessoas se interessam, ouvem, e várias vezes as pessoas dizem: eu consigo entender quando você fala. Não é por nada, é simplesmente pelo fato de você falar a língua deles, a língua das pessoas. Aí você usa uma série da Netflix, você usa um filme que está bombando e você tenta aplicar, né? Então acho que isso é o que o Iago faz, né? Isso é o que o pessoal faz, e acho que comunica muito e faz com que a igreja aprenda muito com isso. Sim, demais. E é como eu falei para o senhor no início, eu já tinha visto algumas outras pregações sobre esse mesmo assunto. E, se pá, eu também ouvi a mesma coisa que o senhor falou. Porém, a linguagem ela foi diferente, né? A pregação Uma Vida Ordinária. Tem um outro pastor que eu também sou muito fã, que é o Jonas Madureira, né? O pastor Jonas Madureira, inclusive, me inspirou. Foi ele que fez eu virar a chavinha. Eu tive o prazer de contar isso para ele, né? Virou a chavinha assim para eu cursar teologia, que eu estava muito perdido sobre o que eu iria fazer. E apesar de, sabe aquele crente pentecostal que está esperando Deus revelar em sonho? Eu estava praticamente essa pessoa, assim. Só tava faltando Deus me descer do céu e me revelar, faz isso. Porque todo mundo, tudo já me apontava para isso. Então, uma coisa interessante de perceber
nas pregações é isso, é o contexto, né? Eu fiz uma série de pregações na minha igreja em 2018, acho que em 2018, Verdade de Marília Mendonça, o título da série, né? Eu peguei algumas músicas dela e fiz a mesma coisa que o senhor. Não lhe imitei porque eu acho que essa série nem tinha acontecido ainda. Eu me inspirei em outro pregador. E aí eu fiz a mesma coisa, né? Algumas músicas dela eu peguei e tentei aplicar para o contexto de namoro e casamento, né? Baseado no livro de Cantares, Romanos e tudo mais. Então isso, principalmente para jovens, e principalmente também para jovens que têm preguiça de ler Bíblia. Que eu não sei como é que é aí no seu contexto aí local, mas aqui tem muito disso, muito mesmo, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que durante muito tempo da minha vida cristã eu não lia Bíblia. E não era porque eu não gostava de ler Bíblia, porque, sei lá, é porque a própria igreja não tinha um hábito. A própria igreja só abria a Bíblia na igreja, né? O pastor não estimulava ninguém a ler, a gente era proibido até de ir buscar outras referências teológicas que não fossem na igreja. A minha vida de oração, eu posso falar por mim, né? Não posso falar das outras pessoas, mas a minha vida de oração era muito fraca. Eu tinha muita dificuldade de orar porque eu não sabia como orar, como me apresentar para Deus de uma forma que lhe rendesse glória, né? Lhe rendesse honra. E essa chavinha precisa mudar na cabeça de muita gente, né? A pessoa precisa entender que a sua vida ela é um culto a Deus. Então, por sua vida ser um culto a Deus, ela tem que entender que o seu intelecto também precisa servir a Deus, né? Então, eu acho muito legal essa forma de pregação que o senhor faz, que eu confesso que também percebo que é uma dificuldade dos reformados, né? Eu amo a pregação expositiva, eu também tento o máximo pregar expositivamente, mas eu confesso que às vezes eles falham nisso, né? Na comunicação, na hora de entregar, na hora de falar a língua das pessoas, né? Eu sempre eu fiz um curso de homilética há pouco, e no curso você tem que diferenciar o que é uma pregação textual de uma pregação expositiva. Se você pega um texto e explica o texto, você fez uma pregação textual. Agora, se você pega o texto, explica o texto, aplica o texto, ilustra o texto, isso é uma pregação expositiva. E aí, essa talvez seja até a sequência de uma pregação expositiva. Você explica o texto, aplica o texto, ilustra o texto. E aí você consegue entregar realmente a mensagem daquele texto, né? Então, esse é o ideal de uma pregação expositiva, e eu acredito que quando você faz isso, a igreja consegue aprender, consegue captar bem. E principalmente para jovens, né? Que você pegar uma verdade antiga e transformar em algo contemporâneo, em algo que faz sentido para a vida deles, né? Fidelidade bíblica e contextualização. Eu acho que esses são os dois pontos principais de uma pregação. Pastor, e como é que tem sido... na verdade, são duas perguntas em uma só, né? Como é que tem sido aí a situação da pandemia aí na sua cidade, em João Pessoa? Como é que estão os casos? Quais são as medidas que o governo tem tomado? E como é que tem sido a sua rotina como pastor, como professor, nesse período de quarentena, que não pode sair de casa? Como é que tem sido aí? Cara, o ministério, a gente tem trabalhado muito com lives, né? Eu tenho tido o prazer de fazer algumas, até para ter esse contato com as pessoas, de saber o quanto as pessoas estão sofrendo, né? Eu peguei hoje uma pesquisa que eu fiz na rede, e definitivamente na rede nuvem, né? E quase 300 respostas, e não foi todo mundo, mas eu acho que foi uma amostragem boa, e mostrou que o maior problema de todo mundo é a ansiedade, né? Então, é algo de muita ansiedade você viver nesse isolamento e tal. Eu não vou nem discutir o mérito da validade dessas medidas, porque não é a ideia, mas são medidas que elas com certeza existem fatores positivos nela, mas tem trazido muita coisa difícil, né? Que o que você ouve, né? A quantidade de suicídios, a quantidade de pessoas sofrendo com depressão,
e o quanto tem sofrido com ansiedade, algumas causadas por questões financeiras, outras causadas pelo fato de realmente estar em casa, estar trancado e tudo mais. Então acho que a gente, como pastor, eu tenho feito tudo remotamente, pregação, séries, tenho ido pregar também na igreja, mas sem ninguém, né? Só com as câmeras e um corpo pequeno de voluntários. E eu acho que tem sido importante esse papel, né, dessas lives, de cuidar das pessoas, para que as pessoas possam ter esses momentos de aprender um pouco, de crescer um pouco e de tentar vencer essa rotina e de vencer tudo isso que está acontecendo, né? Então, o nosso trabalho tem sido isso. Na verdade, está tudo acontecendo, né? Os grupos pequenos estão se reunindo através de tecnologias, os cultos estão acontecendo através de tecnologia, aconselhamentos estão acontecendo, reuniões. Então, o ministério tem acontecido. Eu acredito que a gente vai tirar muita coisa positiva dessa pandemia no final, né? E uma delas é a importância de estarmos juntos, o valor da comunhão, o valor de estarmos num culto de domingo, né? Porque apesar da tecnologia ser uma bênção, mas estar juntos na igreja, cultuando ao Senhor, esse é o objetivo, esse é o ponto principal da comunhão dos santos, né? E eu acho que a igreja vai valorizar mais isso depois que tudo passar, né? Valorizar mais o estar junto, abraçar o irmão, cuidar um do outro. Eu acho que tudo isso vai ser importante. Então, eu acredito muito que Deus está com a mão em relação a tudo isso, e Ele tem um propósito em relação a tudo isso, e eu acho que a igreja do Senhor vai sair muito mais forte dessa pandemia. É o que eu tenho orado e eu acredito que vai acontecer. Amém. Tem uma amiga minha, ela não é cristã, mas ela postou recentemente no Facebook que uma coisa muito legal que eu achei muito interessante, que tem uma onda de pessoas, né, reclamando da quarentena e tal, e ela fez um tom de piada, mas que a profundidade foi muito séria. E ela falou que quando a gente tava podendo sair de casa, a gente podia ir para sair, se divertir, se entreter, a gente só ficava no celular, né? Ninguém dava atenção pro outro, ninguém valorizava o estar junto, né? Minha irmãzinha chorando de fundo. E agora não. E agora que a gente quer muito, a gente não pode sair de casa, a gente não pode ter contato pessoal, a gente quer muito. Então que isso nos ensine também esse ponto, né? A estar presencialmente com as pessoas, né? A estar corporalmente com as pessoas. Isso me lembra até uma cena quando Jesus ressuscita, né? E tem encontros pessoais com os discípulos, e os discípulos não conseguem identificar Jesus, né? Andam com ele, tá do lado dele, mas não percebem que é Jesus. E muitas vezes isso acontece conosco, não perceber um aos outros. Isso é algo que eu tento tratar na minha vida cristã, sempre que eu posso, perceber o outro, perceber aonde que eu posso introduzir Jesus na conversa, onde eu posso introduzir o meu relacionamento pessoal com aquela pessoa, que eu acho que está bem atrelado, né? Não sou o tipo de pessoa que costuma separar vida cristã de vida pessoal, não existe isso para mim, mas tem gente que faz isso, não sei como. Então é sempre bom a gente primeiramente entender que Deus está no controle, claro, é óbvio isso aí, e segundo, aprender, sentar e aprender. Deus tem me ensinado alguma coisa com isso, Deus está me ensinando alguma coisa com isso, eu vou tentar aprender, eu vou tentar pegar para mim. Em relação aos seus trabalhos, você tem feito de casa, tem ido até a escola, até a igreja? Tenho feito a grande maioria de casa, cara, até porque eu tenho os filhos, né, e eles não estão com escola, então tenho feito tudo muito de casa. Minha esposa ela precisa ir trabalhar, sair de casa, né, ela passa toda manhã, ela tem que sair, mas eu consigo fazer a grande maioria das coisas de casa, ensino meus filhos, faço reuniões remotas, escrevo, tenho conseguido ficar em casa e dar conta de tudo, né, graças a Deus. Legal. Eu acho que eu tenho um outro projeto seu que eu também tenho curiosidade de saber, que é o Tuporém. É o Tuporém no meu projeto? Não é Tuporém, tô confundindo. Tuporém na Almeida. Na NVI é Todavia. Todavia, é verdade. É porque confunde. O Todavia, que é um blog, né, de textos, que inclusive eu andei lendo algumas coisas,
lá que me inspiraram a escrever algumas coisas que eu também escrevo, né, no Teólogo de Quinto. E explica pra gente aí como é que funciona Todavia, como é que nasceu a ideia do projeto. A Rede Nuvem tem alguns ministérios que andam paralelos, né? Ele tem uma banda, a banda da Rede Nuvem, tem um grupo de teatro, que tem dança, e tem um grupo universitário, que é o Prisma, e tem um grupo de produção de conteúdo, que é o que a gente chama de O Todavia. Ele é liderado hoje de forma maravilhosa por 2 jovens da igreja, a Jennifer e o Gabriel, e eles reúnem escritores da própria juventude, jovens da própria rede, para produzir textos com cosmovisão cristã e para falar sobre várias esferas da vida. É o todavia.blog, né? Tem texto lá sobre vida cristã, tem texto lá sobre ciência, tem texto sobre fé, tem texto sobre igreja, tem texto sobre política, então tem texto sobre todas as esferas da vida. Então, tem sido um projeto bem legal, tem tido uma repercussão muito boa, e é lá que a gente meio que coloca a galera para escrever e para divulgar conteúdo. A ideia era ter um lugar de produção de conteúdo para a internet, e é isso que o Todavia virou, algo que a gente ainda quer crescer muito mais, mas com tudo isso, né, a gente tem tido uma certa dificuldade, mas o que tem sido feito através de blog e de Instagram, eu já louvo a Deus assim, pela vida dos meninos, já tem sido algo muito bom. Eu comecei escrevendo muito mais, depois comecei a ter mais dificuldade, mas aí o pessoal da igreja tem assumido, e então é isso, é um ministério dentro do Ministério de Jovens, apenas para produção de conteúdo para a internet. Da hora. Cara, essa dificuldade de escrever também tenho. E engraçado é que eu também funciono mais escrevendo, também em séries, também recentemente eu escrevi, eu expus, na verdade, textualmente, todo o livro de Filipenses, eu denominei essa série como Filipenses para Todos. A ideia do projeto era transformar em e-book, disponibilizar na internet. Eu ainda não tive tempo para fazer isso, para corrigir os textos e tal. Tenho amigos meus que estão formados, né, nessa área, que poderiam me ajudar. Eu ainda não tive tempo para isso. Mas eu escrevi Filipenses para Todos, versículo por versículo, trazendo uma linguagem para todo mundo, para quem é cristão e para quem não é, né? Porque tem problemas que são similares a todo mundo, né? Principalmente esse período que a gente está vivendo. E, pastor, uma outra curiosidade também, que eu acredito que é curiosidade de algumas pessoas que me acompanham, porque eu faço podcast. O que está faltando para o pastor Thiago Dutra migrar para essa mídia também de podcast? Você já pensou em produzir algo do tipo? Cara, eu queria produzir muito mais coisa, mas eu não sou um pastor em tempo integral. Na verdade, aqui na Cidade Viva ninguém é. A gente trabalha com outras coisas, então eu tenho muita dificuldade de fazer qualquer coisa além daquilo que eu já faço. Eu estou tentando estar mais no Instagram e postar mais e produzir mais conteúdo. E gosto muito de podcast, acho que é uma mídia que eu estou querendo realmente entrar, mas não fiz ainda por uma questão de tempo mesmo. Mas eu tenho muito interesse em crescer mais no YouTube, crescer mais com mídias, né, com conteúdo em podcast, mas realmente eu não tenho conseguido tempo, mas eu acho que é uma mídia interessante. Eu vejo muita gente boa produzindo conteúdo e eu sou apaixonado por conteúdo, eu gosto muito disso, mas realmente é uma questão de tempo só. Mas eu quero tentar migrar para essa mídia aí. Eu tô aguardando, pastor. Esse dia vai ser incrível. Cara, eu tenho agora uma pergunta bastante pessoal. Eu já ia esquecendo, eu não podia esquecer dessa pergunta. Que é exatamente sobre isso, sobre pastoreio, sobre o chamado para o pastoreio, né? Eu estou no terceiro período, no segundo período de teologia, eu faço a distância, né, pela Charles Spurgeon, uma escola bastante conceituada de teologia no Brasil, e estou me formando na área, não para ser pastor e não porque eu quero, sei lá, ser um cara
referência na área, mas sim pelo meu amor por Jesus, sabe? Sabe quando você ama muito alguma coisa e aquilo te leva a fazer outra? Foi o que me interessou a fazer teologia, o que é até difícil para algumas pessoas acreditarem, né? Que algumas pessoas pensam que por eu ter conhecido o calvinismo, por eu ter conhecido reformadores, por eu ter conhecido escritores, eu fiquei nessa fome, né? De querer fazer, mas não. É pelo meu amor por Jesus mesmo e por cuidar de um grupo de pessoas que precisam de alguém que tenha conhecimento do que está falando. Então, está atrelado, né? O meu ministério na igreja com o meu curso de teologia. E essa é uma pergunta que volta e meia eu mesmo me faço. E eu muitas vezes penso que já tenho resposta para isso, mas na verdade eu não tenho resposta para isso. E eu muito provavelmente o senhor também não vai conseguir me dar uma resposta para isso, porque é algo bastante pessoal, mas a sua resposta vai me ajudar muito a construir alguma coisa aí atrás, e até para quem está nos assistindo, que talvez tenha a mesma dúvida, que é sobre como identificar se realmente é esse chamado, se realmente Deus está nos preparando para aquilo, Deus está nos conduzindo para aquilo. E sendo bem sincero com o Senhor e para quem está nos assistindo, é algo que eu quero muito que Deus tenha me livrado, sabe? Algo que eu quero muito que Deus não tenha me chamado, que é para ser pastor. Não é um desejo do meu coração, não é algo que eu queira realmente. Eu quero muito mais ajudar ali sendo professor, dando aula, dando aconselhamento, até sendo líder de alguma coisa, mas pastor mesmo não é algo que eu almejo. Mas se for algo que Deus espera de mim, deseja de mim, claro que estou aqui para servir. Mas pastor, para quem está na mesma dúvida que eu, para quem está no mesmo caminho que eu, qual o conselho que o senhor tem para dar? Cara, eu tenho uma visão de pastor que pastor, eu sei, falando muito de chamado pastoral, né? Eu fui chamado para ser pastor. Eu gosto muito do livro do John Piper, que ele fala sobre que pastores nós não somos profissionais, né? Que ele fala muito dessa profissionalização do pastoreio que tem surgido. Eu lembro que quando eu fiz seminário, e eu fiz depois teologia numa faculdade, mas inicialmente eu cursei seminário por um tempo, e uma das coisas que mais me afastou do seminário foi essa forma profissional de ver o pastoreio. Então, eu cresci muito com amigos do seminário, eles foram bênção na minha vida, mas às vezes eu vi umas conversas um pouco distantes, assim, de pessoas que almejavam salários de grandes igrejas e tal. E isso foi me afastando um pouco, porque quando eu fazia seminário eu já era um estudante de Direito da Universidade Federal aqui da Paraíba, então eu sempre tive outras coisas que me chamaram, enfim. Só que eu já era da igreja, já servia, já liderava a juventude e tudo, e eu sabia que eu poderia pregar, as pessoas me procuravam para aconselhamento e tudo mais. Cheguei na Cidade Viva e comecei a liderar um grupo pequeno, depois comecei a liderar outros grupos, e aí depois tive a ideia de fazer um culto com jovens, e aí a coisa foi acontecendo, né? Começou com 3 grupos, a gente chegou a fazer reuniões que tinha 20, 30 pessoas, e a coisa foi crescendo. E aí do nada alguém disse, Pastor Tiago. Então, eu sou muito batista, eu acho que o pastoreio, ele vem do reconhecimento do corpo. A igreja lhe reconhece pastor. Tem gente que fica com a dúvida se é pastor, se não é pastor, mas ninguém nunca lhe chamou de pastor na vida. Então você não é pastor. Pastor é quem cuida, né? Pastor é quem ensina. É aquela pessoa que as pessoas o procuram para ser aconselhado, para ser discipulado. Que um líder diz, cara, você pode ensinar a Bíblia, você pode fazer um estudo, você pode pregar. E você vai desenvolvendo isso e naturalmente a igreja vai reconhecendo você como um pastor. Então, eu não acredito que você... Isso é uma coisa até mais católica que veio para o meio protestante,
o pastoreio como quase um sacramento, né? Então, você agora foi ungido pastor e será pastor para o resto da vida. Aí tem gente que nem está mais na igreja, mas ainda continua sendo chamado de pastor. Mas você pastoreia quem? Não, é porque há 10 anos eu pastoreava uma igreja não sei onde. Eu não pastoreio ninguém há 10 anos, então você não é pastor. Então, na Cidade Viva, eu encaro que eu estou pastor. Eu prego, as pessoas me veem como um pastor delas, eu aconselho, eu discipulo, eu ensino. Mas no dia que eu sair daqui, no dia que eu for morar em outro lugar, no dia que então eu não serei mais pastor. Eu não exercerei mais esse ministério pastoral. Então, o que eu aconselho para todo mundo é: faça teologia, porque eu acho que é algo importante. Eu sou professor em curso de teologia e ensino para pessoas que não querem ser pastores. Algumas delas poderão ser pastores, se Deus as conduzir assim. Então, eu não vivi o dilema de será que eu vou ser pastor ou não? Não, eu fiz na igreja o que Deus me permitiu fazer na minha igreja. Meus líderes disseram: Tiago, você podia pregar. Aí eu peguei um livro e preguei. E todo mundo fez: caramba, Tiago, foi muito legal. Tiago, você vai pregar de novo. E eu preguei de novo. E eu dei outro estudo. E eu fui desenvolvendo. Eu lembro que quando eu organizei o primeiro acampamento da juventude, eu não era pastor. Eu era um cara que liderava a juventude e que chamava outras pessoas para pregar. E pregava uma vez ou outra. Até que alguém começou a me chamar de pastor. E o pastoreio surgiu. Eu acho isso interessante porque no seminário eu acompanhei muita gente que achava que era chamada para ser pastor, só que ela não tinha o mínimo carisma. E eu não estou dizendo que para ser pastor tem que ter carisma. Eu estou dizendo que ela nunca foi nada na igreja, ela nunca exerceu nada e foi reconhecida pelo seu dom. Mas é alguém que vai fazer teologia, que vai ser consagrado em alguma igreja e que vai ser pastor sem nunca ter sido reconhecido por essa igreja, sem nunca ter tido ninguém que olhou para você e disse: caramba, você é um cara que eu quero ser uma ovelha sua, né? Então, eu acredito que... E quando o pastoreio surge dentro da igreja local, você não tem nem como fugir, porque acontece, né? Então, eu tenho certeza, você nesse grupo que você expõe Filipenses, que você ensina, eu acredito que as pessoas lhe procuram para aconselhamento, lhe procuram para discipulado. Não adianta você dizer: não sei se Deus me chama para ser pastor. Agora Deus lhe colocou numa função em que você tem pastoreado essas pessoas. Amanhã você pode não estar mais nessa função. O curso de teologia vai ser bom para a sua vida com Deus. Mas pode ser que depois de amanhã Deus lhe coloque numa igreja gigante ou numa igreja pequena. Ou não lhe coloque mais nunca para pregar. Não importa. A gente vive aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. Amanhã eu posso não pregar mais na minha igreja porque a minha liderança entenda que outras pessoas vão pregar no meu lugar. E eu vou servir da forma que eu puder servir. Eu já servi em teatro, eu já servi em ministério de esportes, eu já servi em tudo que é ministério na igreja. Hoje eu sirvo no ministério pastoral. Amanhã eu posso não servir mais, e aí você nem me chama mais de pastor. Eu vou ser o irmão Tiago, que vou estar na igreja com muito amor, servindo a Deus da forma que eu puder. Né? Então eu não tenho muita essa ansiedade de será que eu vou ser pastor? Não. Eu vou fazer teologia porque... Não. Faça teologia porque é bênção. Você vai aprender a Bíblia e você vai estar mais capacitado para ser usado pelo Senhor. Se você vai ser usado ou não pelo Senhor, aí vai depender dele, não da gente. Eu penso da mesma forma. E é os dois polos, né? É o polo da pessoa que ignora totalmente o ensino, totalmente a formação, a busca por conhecimento, né? Que no nosso meio é conhecido como curso de teologia, mas você pode muito bem fazer um curso de filosofia, história, não sei. E se acha pastor, se considera pastor. E tem um outro polo da pessoa que acha que para ser pastor necessariamente precisa cursar teologia, precisa ter uma formação teológica. E são dois polos aí que confundem muito a cabeça das pessoas. E assim, eu sempre tive essa ideia também, assim, pastor. Como é que eu posso dizer? Eu me converti verdadeiramente assim, com 17 anos. Mas eu estou enfiado dentro de igreja desde os 12.
eu fui a primeira pessoa a ser alcançada por Jesus na minha casa, né? E depois foi minha mãe, na verdade minha mãe e meu pai e meu padrasto juntos. E hoje, graças a Deus, toda a minha casa é cristã. A minha mãe, meus pais congregam numa igreja diferente da minha, mas congregam. Volta e meia eles me chamam para pregar lá, eu gosto com muito carinho. E eu percebo que acontece muito isso no nosso meio. Eu vou falar em contexto aqui do que eu vivo, na minha realidade aqui em Rio Branco. São pessoas que não querem servir, né? São pessoas que querem estar em palco, querem estar para elas só tem utilidade se tiver com o microfone na mão, né? Só tem utilidade dentro da igreja quem tem microfone na mão. E eu já passei por todas as partes da igreja. Eu já cuidei de menino, já limpei banheiro de igreja, já limpei. Eu fazia parte de uma igreja, todos os dias que a gente ia limpar a igreja, tinha restos lá de fralda de neném, sabe? Fralda de neném, cocô de cachorro, tudo lá na frente da igreja. Era terrível. E a gente até que falava que era macumba, né, e tal, que o pessoal colocava lá, mas eu acho que era só Deus colocando alguma coisa pra gente fazer, né? Nos ensinando a zelar da igreja. Então eu já fiz tudo assim na igreja. Então uma coisa que eu nunca fazia, porque o pastor não me colocava para fazer, era ensinar. Até que eu fui para uma outra igreja, convidado, né? Meu pastor me autorizou, meu pastor me abençoou. Eu fui para outra igreja ser líder de jovens, na Igreja Assembleia de Deus, qual eu tenho muito carinho até hoje por essa igreja. E lá eu fui líder de jovens durante um bom tempo e aprendi muito lá, amadureci muito na igreja. Então, uma coisa que eu percebo muito no nosso meio, e até também é uma questão de maturidade, é entender que Deus te chamou para servir, não importa como, não importa onde, você tem que servir. Se você não estiver servindo, você não está fazendo nada para o reino, então você está sendo inútil, né? É como a própria palavra de Deus diz, né? Que é uma árvore infrutífera, né? Que não dá fruto, não faz nada, não contribui para o reino, né? Como Mateus 6 fala, né? Que não adianta a gente colecionar, a gente empreender coisas para esse mundo, né? A gente tem que empreender, a gente tem que fazer coisas para o reino, coisas que serão eternas, coisas que serão vindouras. Então é uma coisa que é um pensamento que eu tenho comigo muito em relação a isso. E talvez essa ansiedade que eu tenho de não partir para esse lado de ser pastor ou não, é justamente por causa disso, dessa minha experiência que eu tive em servir de todo jeito, em servir para todo lado, e não ter um rótulo, sabe? Não ter agora você vai ser pastor. E é muito legal ouvir isso. Eu acho que essa sua frase resume aquilo que pode me ajudar, que pode ajudar pessoas que estão no mesmo dilema que eu. Você estar como pastor, não necessariamente você né? E a gente pode ver isso. Eu não sei, eu sou péssimo para decorar onde estão as coisas na Bíblia, pastor. Mas você vai poder me ajudar. Eu não sei se é em 2 Coríntios, não sei se é 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que encerrou a carreira, guardou a fé. É 2 Timóteo. 2 Timóteo. Eu sabia que era a segunda. É a última carta dele em vida. E eu acho muito lindo aquele texto, quando ele fala isso. Porque é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está construindo alguma coisa para o reino, a gente está partindo para o reino. E eu costumo falar isso muito para os meus irmãos aqui. Não olhem para mim como alguém acima de você. Olhe para mim como alguém que está ao seu lado, para lhe ajudar, para lhe servir, para lhe aconselhar. E a gente meio que, como uma herança, como o senhor bem falou, né? Pode até ser uma herança católica que a gente tem de colocar o pastor como uma figura acima, né? Uma figura quase que sobre-humana, né? Clerical, né? O clericalismo. Exatamente. E a gente... É por isso que eu falei no início, né? Que eu tive problemas com o G12 justamente por causa disso, dessa pirâmide. Mas isso acontece em várias igrejas, não só do G12, mas acontece em várias igrejas. A gente olhar para o pastor como uma figura que é quase Deus, né? É até um pecado de idolatria a gente fazer isso. Mas, pastor, muito obrigado pela conversa. Estamos já chegando aí com 50 minutos.
acredito que o senhor tem muito para descansar ainda aí. E muito obrigado mesmo pelo papo. Eu ainda vou lhe convidar para futuros projetos que eu tenho. E esse papo me ajudou muito o pessoal que está nos assistindo também, que acompanhou a live até agora. E eu quero que o senhor deixe aí as suas considerações, suas mensagens, o que o senhor tiver para falar aí, o espaço é todo seu. Eu agradeço demais, cara. Eu achei muito interessante. Eu vi o Instagram antes. Eu já sabia dessa igreja se reunir aí na sua casa. E eu já tinha curiosidade de lhe conhecer. Desde o início que você entrou em contato do Todavia, né? Para escrever no Todavia. E eu pesquisei e tal. Achei bem interessante. Algo no Acre, né? E a gente tão do outro lado, né? Você no Acre, a gente na Paraíba, outro extremo. E achei muito interessante essa. Eu tinha muita curiosidade de conhecer, e eu sabia que você era um cara que estudava fé reformada e tinha o podcast, então eu também já conhecia coisas que você fazia, e é um prazer imenso estar aqui, servir ao Senhor. Participar desses momentos, ajudando aí o pessoal que também pensa essas coisas, que está vivendo essa quarentena com a gente. Então, parabéns aí pelo seu projeto, pela sua simplicidade, pelo homem de Deus que você é e está buscando aí ao Senhor. É isso, agradeço demais, e quando tiver outro convite, eu tive que ajustar um pouquinho minhas aulas, né? Você já estava me convidando há um tempo, mas minhas noites normalmente são bem ocupadas, mas graças a Deus hoje deu certo. E é isso, estou à disposição, né? Ore por mim, ore pela minha família, né? Quem está aí assistindo também aí, a gente precisa muito de oração, porque, enfim, o país inteiro, o mundo inteiro está precisando disso, né? E nossa oração tem que ser por todos que hoje estão sofrendo e que estão ansiosos e que estão preocupados em casa. Então, parabéns pelo projeto aí. Eu acredito que também tem sido bênção na vida de tantas outras pessoas. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, viu? Prazer conhecê-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo seu... Cara, isso aí foi novidade pra mim. Eu não sabia que eu tinha conhecido os meus projetos lá, mas, pastor, muito obrigado mesmo por tudo. O senhor me ajudou a me formar muita coisa do que eu penso hoje. O senhor me ajudou. O senhor, outros pastores também que eu conheço. E é aquilo, né? A gente aqui na minha cidade, infelizmente, a gente tem pouca informação, a gente tem pouca coisa sobre a fé reformada, pouquíssimas coisas mesmo. A gente tem algumas igrejas presbiterianas, algumas batistas regular, só que a gente olha para esse povo. Na verdade, eu só tive essa percepção quando eu fui conhecer mais a fé reformada. A gente olha para esse povo, é um povo muito distante, sabe, da gente. É um povo muito distante mesmo. Eu fui numa igreja presbiteriana, onde o único cara que foi de ônibus para a igreja naquela noite foi eu, sabe? E não é nenhuma crítica, não, ao pessoal e tal. Graças a Deus, louvamos a Deus, que eles têm condições de ter carro, ter moto. Mas, assim, é uma realidade muito diferente de quem vive na periferia, de quem vive onde eu moro, por exemplo. Eu moro num residencial, desses do governo, né? Eu moro no residencial, então aqui é só igreja pentecostal, só o que tem é igreja pentecostal, aquele barulho todo, e então não tem acesso. Então, para mim, agora imaginei a minha dificuldade. O que eu tive foi internet. Vamos para a internet, vamos pesquisar coisas na internet, pastores, igrejas de internet. Então eu consumi tudo que eu pude. Hoje, graças a Deus, conheço vários pastores aqui da minha cidade, são pastores reformados, pastores que me ajudam muito e me pastoreiam também. Graças a Deus eu tive essa, se é que pode chamar de sorte, né? Mas tem muita gente que não tem muita gente que tá perdida por aí, e o meu objetivo, eu acho, com os meus podcasts, com o meu Instagram, com as minhas redes sociais, é tentar encurtar esse caminho para as pessoas, né? Tentar encurtar falar um pouco da fé reformada, falar um pouco das escrituras, falar um pouco de uma outra forma de interpretar a Bíblia, de interpretar as escrituras e de ver o evangelho do que as pessoas estão vendo. Então, se eu puder fazer isso para uma pessoa aqui da minha cidade ou para quem está me acompanhando de outro lugar, eu já fico muito feliz. Então, por isso que eu lhe agradeço demais por você ter aceitado o convite, a gente ter trocado essa ideia, ter conversado. Foi muito bom. E essa live vai ficar salva aí, dá para ver depois. Eu vou assistir,
outras vezes, é claro. E pastor, obrigado. Tamo junto. Nada, meu querido. Deus abençoe, viu?